o Gabriel, a Jennifer, enfim, Pai, a Sara. Muito obrigado, Deus, pela família linda e maravilhosa que o Senhor nos deu. Agora toma teu filho nas tuas mãos, Pai. Ele possa ter, Senhor, a tranquilidade e a inspiração do alto para trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Abre as nossas mentes e os nossos corações agora, para que possamos ser alimentados, ó Deus, diretamente do teu trono. Continua conosco no decorrer desse culto. O Senhor tem muito mais a nos trazer aqui nessa noite. Tenho certeza, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Não assusta você aqui não, viu? São 3 páginas, mas a letra é grande. É só um guia aqui para não me perder. Eu fico imaginando que tipo de brincadeirinha que o senhor ia fazer, meu Senhor. Essa foi boa, tá certo. Realmente é um privilégio o senhor receber o estudo, realmente, é verdade. E ninguém pode acusar o pastor Alexandre de nepotismo, porque gênero não é parente, o senhor fala isso, né? As próprias palavras dele, gênero é um acidente de percurso. Mas, como ele falou, militar, né? Na caserna a gente aprende coisas boas, você pode não acreditar nisso aí. Lá a gente aprende que a repreensão deve ser isolada, deve ser reservada, e o elogio deve ser em público. Então, fazendo isso, eu sou grato a Deus pelo maravilhoso acidente de percurso que foi ter o senhor na lista na minha vida, como senhor e como sócio. Eu sei que o senhor sabe disso. Já na internet, a gente busca alguns conceitos, a gente não sabe se é verdade, né? Tá lá, alguns têm comprovação, outros não. Mas que tem uma frase lá que foi atribuída a John Kennedy, né, o presidente americano assassinado. Não sei se foi ou não, mas a frase é interessante. Diz que ele não sabia o segredo do sucesso, mas sabia do fracasso, que era querer agradar a todo mundo. Né? E realmente o ser humano é difícil de agradar. Tem uns, por exemplo, seja na parte de comida. Quantos que conhecem pequi? Alguém já comeu pequi aqui? Não? É uma coisa maravilhosa. Realmente as pessoas de bom gosto gostam de pequi, viu? O pessoal de Goiás gosta de pequi, mas tem gente que odeia, não gosta nem do cheiro de pequi. Giló, tem gente que odeia giló, tem gente que gosta de giló. Né? Para mim, giló podia deixar de existir, podia estar na lista de alimentos em extinção. Giló não ia fazer falta nenhuma. Time de futebol, Flamengo, tem gente que gosta do Flamengo, né? Tem gente que odeia o Flamengo. Mas o flamenguista a gente tem que gostar, né? Aí Deus manda a gente gostar do flamenguista, independente disso. O corintiano é diferente, a gente tem que pensar um pouco mais a respeito do corintiano. Mas Deus manda a gente gostar de todo mundo, né? Mas é difícil agradar. É difícil a gente agradar a todos. Porque cada um tem uma percepção, às vezes, daquilo que é agradável e que não é. E eu fui procurar, então, nesse dicionário, o que seria agradável. Né? Embora a gente tenha todo mundo tem em mente aquilo que agrada, aquilo que a gente gosta, aquilo que causa satisfação. Aí eu procurei no dicionário agradável aquilo que agrada. Essa resposta não me agradou, não. Aquilo que agrada. Mas continuei lá e disse que é aquilo que satisfaz. Bom, eu fiquei satisfeito. Realmente, que agrada é aquilo que satisfaz, aquilo que causa prazer, que causa alegria. Independente, então, de nem todos terem o privilégio de ter nascido em Goiás, como eu, tudo bem, mas independente de região que nasceu, independente de país, então, existe um senso comum daquilo que não agrada. Geralmente o sofrimento não agrada. Ninguém fica agradado, ninguém fica satisfeito, feliz de perder um parente, perder um ente querido, de passar por uma situação difícil. Lógico, todos estão sabendo, eu passei por uma situação complicada, em momento algum aquilo trouxe, vamos dizer, alegria, contentamento. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente se alegra em Deus e se alegra naquilo que Deus pode fazer, mas a situação em si não traz contentamento. Então existe já um senso comum a respeito daquilo que traz sofrimento. O sofrimento não agrada a ninguém. Mas a palavra de Deus diz, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Graça nas coisas boas e graça nas coisas ruins. Mas será que, logicamente, logicamente, quando se diz em tudo dai graça, não significa que a gente tem que estar feliz por tudo, né? Sorridente, né? Olha, quebrei um braço, que alegria, que crescimento, que felicidade. Fratura exposta, então, nossa, que beleza. Não é isso. Né? Costumava dizer lá mais uma vez, desculpa, na Força Aérea, quando eu cheguei, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, quando a gente passava por situações difíceis lá, os mais antigos, mais experientes, falavam, existem 2 tipos de pessoas.
dois tipos de pessoas em relação ao medo. Em relação ao medo. Só duas pessoas não sentem medo. Aquelas que mentem, os mentirosos, e os doidos. O doido realmente não sente medo. Então é normal que o ser humano sinta medo, é normal que o ser humano sinta, de repente, pavor diante de uma situação. E é normal, que diante de uma situação difícil, uma situação desagradável, a gente sofra. Então, em tudo dá graças, dar graça e mesmo em meio às dificuldades. Né? E a dor, e eu acho que nenhum pregador pode dizer isso, ninguém pode dizer que a Bíblia fala isso, que a gente não deve chorar. Jesus chorou. A natureza humana de Jesus, existem duas naturezas, a natureza humana de Jesus, nenhuma das manifestações da natureza humana de Jesus, seu sofrimento, a sua mágoa, o seu sentimento foi tão grande que ele chorou. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É claro que às vezes demora a amanhecer. Às vezes a noite é aquela noite que a gente acorda umas 5, 6 vezes na noite e não vê a hora de amanhecer, não amanhece nunca. Noite de frio, né? Quando está com frio não tem coberta, parece que não amanhece nunca. E às vezes vai ser assim na nossa vida. Às vezes nós vamos passar uma noite demorada, mas vai amanhecer. É preciso ter fé, porque essa é a palavra de Deus. Vai amanhecer. E a gente sabe também que a duração do dia e da noite é quase igual. Lógico, tem épocas do ano que a noite é maior, mas em tese 6 horas começa a noite, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã acaba. Então, é um período igual de sofrimento e tristeza, de alegria. Mas vai amanhecer. E a dor é algo do corpo, né? Se dor não doesse, não seria dor. Então a dor é um alarme dizendo que algo vai mal no nosso corpo, algo está errado, algo não está certo. E Deus sabe disso, Deus compreende a nossa dor. E nossa alma também. A nossa mágoa, o salmista Davi, às vezes coloca lá, né, que ele se sentia como se estivesse lá no fundo. Eu sei que a escola dominical foi sobre algo sobre o inferno, Sheol, né? Mas o Sheol é um lugar de sofrimento na Bíblia, o inferno, não sei, mas é um local lá de baixo. E ele fala e pede para Deus resgatar a alma dele lá de baixo, daquela situação. Ele realmente estava lá embaixo, estava em sofrimento, e pede para que Deus resgate, alimente e alegre a alma dele. Então nós passamos por situações assim. Todos nós passamos por situações assim. A gente não tem que ficar feliz, sorridente, mas eu estou muito feliz, eu acabei de bater o carro, acabei de perder o emprego, mas estou feliz. Não. A gente está alegre em Deus. A gente está alegre que sabe que Deus cuida da gente, mas a situação em si não tem felicidade. Ninguém fica feliz de perder o emprego, de perder um filho, de ficar doente. Ninguém fica feliz com isso. Amém? Até mesmo Jesus, né? Mais uma vez, diante da sua natureza humana, diante daquela situação que ele ia enfrentar, que era a cruz no Calvário, ele chega para o Pai e fala: Pai, tipo assim, se for possível, né? Me livra dessa, afasta de mim esse cálice. Então Deus compreende a angústia da alma humana. Deus compreende a nossa angústia, Deus compreende o nosso temor. Mas, na manifestação também da natureza divina, ele diz o seguinte: contudo seja feita a tua vontade. E assim tem que ser a nossa vida. Às vezes nós não sabemos o porquê, nós não compreendemos, e podemos até inicialmente nem aceitar muito. Mas o não aceitar os caminhos de Deus, o não aceitar as escolhas de Deus, é bobeira pra gente, viu? É dar murro em ponta de faca. A gente cantou aqui sobre as estrelas, sobre o tamanho das estrelas, sobre a criação do universo. Eu ia falar mais para frente, mas eu falo aqui agora, né? A gente vê o tamanho desse Deus. Acho que foi no ano de 77, eu lembro que foi quando eu nasci. Foi lançada uma sonda, se não me engano, o nome dela Endeavour, com as câmeras para fotografar o universo. Ela saiu navegando ali em direção ao final do nosso sistema solar, que é um dos sistemas da Via Láctea, que é uma das galáxias do universo. E ela saiu desde 77, se eu não me engano, navegando aí a 25 mil km por hora. E foi embora, sem parar na casa de parede, sem parar em posto de gasolina, foi embora. Se eu não me engano, foi em 2012, eu sei, 30 e tantos anos depois, ela estava chegando no final do sistema solar. No final do sistema solar, que é um dos sisteminhas da nossa Via Láctea. Se a gente pudesse criar uma nave que voasse não a 25 km por hora, mas a 300 mil km, não por hora, nem por minuto, mas por segundo, que é a velocidade do som, 300 mil km por segundo, se a gente pudesse criar uma máquina dessa, demoraria em torno de 22 mil anos para eu chegar no final da Via Láctea.
O universo já recebeu fotos aí do Hubble, telescópio, de bilhões de anos-luz. E a gente quer competir com esse Deus? A gente quer compreender a mente desse Deus? Quer compreender os caminhos desse Deus? Não dá. É por isso que Jesus fala no final, seja feita a tua vontade. E aí entra um assunto interessante, difícil às vezes de lidar, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para a nossa igreja nesse momento? Qual é a vontade de Deus para a minha família nesse momento? Muita gente não sabe se casa, se compra uma bicicleta, né? A vontade coloca diante de Deus. Qual será a vontade de Deus? Lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2, quem estiver anotando aqui, eu vou ler, mas diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas estejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Podemos transformar aqui o entendimento por pensamento, por mente. Ou seja, não devemos nos conformar, tomar a forma, tomar um molde, ficarmos parecidos com esse mundo, mas pelo Espírito ter a nossa mente transformada, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou mudar a ordem de propósito. A perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus é fácil de entender. Deus é Senhor do universo. É o Criador. Deus não faz experimentos, não faz testes. Deus não junta lá o Espírito Santo, Jesus, numa reuniãozinha. Aí, cara, eu estou com problema com o César, lá, o que a gente faz agora? Não sei, vamos tentar isso, vamos ver esse caminho. Não, você acha que está certo, talvez esse caminho. Vamos tentar aqui, se não der, a gente muda. Deus não faz experimentos. Deus é o dono do tempo. Deus pega o tempo assim, vira para cá, vira para lá. Para ele o que já foi, o que vai ser, já foi. É por isso que a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do século, antes de tudo existir, e já tinha o propósito de Deus, de tudo isso que está acontecendo. O caminho de Deus é perfeito. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa. Também é fácil de entender, né? Até remédio é bom, né? Diz que quanto mais amargo, melhor, né? O remédio bom, amargo, faz beleza. De uma injeção, não sei se tem na injeção, benzetacil, sei lá que é. Diz que quanto mais doía, melhor era, entendeu? Se doeu muito é porque fez efeito, não doeu é porque mais ou menos, né? Então a gente consegue compreender que às vezes Deus dói o tratamento de Deus, às vezes é meio amargo, mas é bom, é fácil entender que Deus é bom, o caminho de Deus é bom e a vontade de Deus é boa. Apesar dessa qualidade de Deus às vezes ser questionada pela humanidade. Teve um papa, eu não sei qual foi esse que está aqui agora, o anterior, que numa visita à Polônia, naquela prisão lá, naquele campo de concentração nazista de Auschwitz, olhou aquelas coisas ali, as imagens, tudo aquilo foi preparado, logicamente foi preparado para causar um impacto, não porque não causa impacto, realmente causou, e até hoje causa o que aconteceu ali, mas ele perguntou: onde é que está Deus? Onde é que estava Deus nesses anos de nazismo, nesses anos de sofrimento aqui nessa prisão? Falo eu com a minha percepção e cada um fala com a sua. Deus está onde sempre esteve, reinando soberanamente. Às vezes nós queremos julgar a Deus. Nós queremos julgar a bondade de Deus, julgar o caráter de Deus com a nossa mente. Nós queremos julgar a Deus, queremos entender a Deus com o nosso julgamento, com os nossos juízos. E a palavra de Deus diz o seguinte a respeito dos nossos juízos: que nós, por mais certinhos que sejamos, por mais bons pagadores de impostos e bons moços e cidadãos e cidadãs e bons cristãos que sejamos, a nossa justiça não passa de coisa imunda, não passa de pano sujo, de trapo, nem pano, né? Ele até degrina um pouco o pano, é trapo de imundícia diante de Deus. Então é nós mesmos, é nós, a humanidade, é nós, servos de Deus, é nossa justiça que vai julgar agora o amor de Deus? Não pode. Além do mais, às vezes nós vemos o agora. É por isso que a palavra de Deus diz: não andemos por circunstâncias, não andemos por vistas, às vezes nós vemos o agora. Alguém que viveu naquela época do povo de Deus, dos judeus lá no deserto, durante os 40 anos, inclusive que perdeu a sua vida durante aqueles 40 anos, poderia falar: não, Deus não é amor, Deus não é bom. Ficar andando aqui nesse deserto não é bom. Talvez alguém que morreu lá na Babilônia durante aqueles 70 anos de cativeiro também possa falar: não, Deus não é bom. Ou talvez alguém que perdeu algum parente, alguém que está passando por uma situação momentânea agora, os próprios discípulos naquele barco lá atravessando o lago lá de Genezaré poderiam falar: não, Deus não é bom. Eu estou vivendo uma situação. Mas, com certeza, o sofrimento de Deus, aquilo que Deus nos faz passar,
não tem um objetivo em si mesmo. Ou seja, o objetivo não é a dificuldade. O objetivo não é o deserto. O objetivo não é o cativeiro. O objetivo não é a perda do emprego. O objetivo não é o sofrimento do filho. O objetivo não é ter um acidente vascular cerebral. Esse não é o objetivo. Esse é um caminho. Esse é um caminho que Deus nos faz passar. Às vezes, caminho meio difícil. Às vezes, um caminho de dificuldade. Mas, com certeza, Deus é bom. O tempo inteiro, Deus é bom. Mas, agradável. Vontade de Deus é agradável. Mais uma vez, a gente volta para aquela situação agradável, aquilo que traz satisfação. Será mesmo? Será que Deus fica satisfeito com a nossa dificuldade? Será que Deus fica satisfeito com o nosso sofrimento? Será que a vontade de Deus é essa? Que o ser humano sofra? Que o ser humano passe por dificuldades? Às vezes as pessoas colocam Deus, principalmente aquelas pessoas que tentam entender Deus com a sua mente, colocam Deus como um carrasco, alguém que fica jogando os dados lá em cima no céu e vendo as coisas acontecerem aqui. Poderia ler o livro de Jó com um pensamento totalmente crítico, mas que disputa besta foi essa de Deus com o diabo? Para querer se mostrar diante do diabo que o filho dele, olha meu céu, que legal, que fiel que ele é, e Deus manda aquela desgraceira toda para Jó. Mais uma vez, Deus não pode ser compreendido com a nossa mente. Deus não pode ser compreendido com a mente humana. Mas será que Deus quer isso? Deus quer o sofrimento humano? Irmãos, pode ser que para a gente chegar a essa resposta, a gente tenha que chegar no intangível, naquele que não se pode pegar, no inacessível de Deus. Talvez seja isso. Talvez seja coisa que a gente possa não compreender. Talvez os irmãos também tenham suas opiniões próprias a respeito disso, e que o Espírito Santo comece, já está falando, mas fala a cada um dos corações. Mas o ponto de partida para a gente responder, será que a vontade de Deus é essa, que a gente sofra? Oi? Será que o ponto de partida para essa resposta é o seguinte: a base de tudo, Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Amém? Então, para a gente começar, primeiro é aceitar que a Bíblia é a expressão da verdade de Deus, revelação de Deus para a vida das nossas vidas. E segundo, que Deus quer o nosso bem. Os pensamentos de Deus para nós são bons pensamentos. Eu sei que existem umas correntes, respeito, até compreendo, concordo com muito do que se diz a respeito das dispensações, a respeito da diferenciação entre igreja e Israel, e às vezes eu sei que existem promessas que não são para a igreja, mas sim para Israel, tudo bem, mas no Velho Testamento tem uma frase, um trecho muito importante da palavra de Deus, Jeremias 29, 11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29, os pensamentos de Deus a nosso respeito são bons, são pensamentos de paz. O povo de Deus, eu sei que o carinho de Deus para Israel é o mesmo carinho de Deus para com a igreja. Nós somos hoje a igreja do Santo do Senhor, e os pensamentos de Deus para a nossa vida são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. E Deus falou isso para o povo dele no momento em que eles estavam sendo levados, já tinham sido levados cativos lá para a Babilônia. É como se a gente fosse invadido aqui por um inimigo, mas não é o argentino. Imagina que a Argentina invadiu o Brasil aqui, levou todo mundo cativo lá para Buenos Aires, né? A gente sofrendo aquela coisa, né? E o coração já triste, aquele povo tinha ficado 400 e não sei quantos anos no Egito, aí vem Deus através de Moisés e livra com milagres e coisas inimagináveis daquela época até hoje, e eles ocupam então a terra de Canaã, depois de muito sofrimento, 40 anos no deserto, mais não sei quanto, 400 anos no Egito, e de repente perde tudo. Então aquele povo estava triste, estava com o coração arrasado. Talvez a gente também. Talvez uma vida de trabalho, de repente é mandada embora. Talvez uma vida de trabalho, dedicação, nossas posses se vão. Tem que vender tudo, tem que vender apartamento, terreno, carro, e perde tudo. Talvez aquele filho, aquela filha, aquele parente que te tanto ama, de uma hora para outra é tirado de nós. Aquele povo vivia isso, vivia aquele sofrimento. E antes mesmo que eles falassem alguma coisa, Deus já falava para eles: olha só, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que vocês estão passando. E Deus fala para a gente hoje: eu sei o que você está passando. Tudo mais. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe que cada um está passando. Ele vira e fala para você: ó, porque os meus pensamentos, a vosso respeito, são pensamentos de paz. Eu não estou em guerra com vocês. Deus não está em guerra com o ser humano, muito menos com os filhos dele. Senão nós teríamos desaparecido da face da terra. Deus tem pensamentos de paz para nós.
É claro que às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. Às vezes nós não entendemos onde é que Deus quer chegar. E nem por que Ele escolheu aquele caminho. Às vezes a gente quer falar para Deus, Deus, olha só, chegar ali, o senhor pega a direita, tá? Quer dar dica para Deus, né? Então, o caminho é o seguinte, Deus, a gente vai aqui, pega a direita, segunda, a esquerda. Aí Deus pega a esquerda, não, Senhor, é para cá, ó. Nós não entendemos às vezes os caminhos de Deus. Mas será que é para a gente entender, Senhor, os caminhos de Deus? Eu acho que por vezes Deus deixa que a gente entenda, por misericórdia dele. E tanto insistir lá, ele passou de costas lá, né? Deu uma Moisés, viu parte da glória dele. Às vezes Deus permite que nós vejamos. E às vezes, anos depois, Deus permite uma revelação daquilo que aconteceu anos atrás. A gente fala, não foi por isso, então Deus permitiu que isso acontecesse. Mas talvez não. Talvez a gente nunca entenda. E a palavra de Deus diz, em Isaías 55, porque assim como os seus caminhos não são os meus caminhos, o meu pensamento não é o vosso pensamento, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. Os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus, a mente de Deus, são muito mais altos do que a nossa. E isso repete de novo lá em Romanos 11, quando diz: ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos. Os juízos de Deus são insondáveis. Quão inescrutáveis os teus caminhos. Inescrutável é bonito nome, né? Nossa, inescrutável, né? Inescrutável é aquilo que não se pode escrutar, e aí, né? É aquilo que não se pode tocar, aquilo que não se pode penetrar, aquilo que não se pode compreender. Os caminhos de Deus são incompreensíveis, são impenetráveis. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ninguém. Ninguém conheceu a mente do nosso Senhor. Então, nesse momento de bastante dificuldade, bastante sofrimento, nós sabemos até, às vezes não sabemos nem como pedir. A palavra de Deus diz que não sabe, a gente está tão arrasado que a gente não sabe nem o que pedir, nem como pedir. Mas a gente simplesmente se entrega a Deus e pede ao Espírito Santo que fale conosco. O Espírito Santo vai falando conosco e nos conduz à oração, nos conduz a esse momento de comunhão com Deus. É simplesmente aceitar. Aceitar e saber e confiar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Pode não parecer no começo, mas Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu estava no dia 2 de maio, estava lá em casa, e aí, um dia normal, segunda-feira, né, sofrida como todas as segundas-feiras, e estava já com a roupa, estava fardado, né? Estava esperando a jardineira, como o senhor Alexandre fala, que é meu ônibus escolar que leva lá para a academia, mas eu ia de carro. E aí na cozinha fui tomar um chá, né? Eu sempre tomo café. Esse dia eu fui tomar chá, porque eu estou achando que o culpado foi o chá. Então cuidado com o chamate, viu, pessoal? E aí eu fui pegar uma peneira, cadê a peneira? Está aqui. Aí quando eu comecei a coar o chá, eu dei uma espirrada. Então, desde então eu espirrei mais, porque das duas eu estou evitando espirrar. Aí depois que eu espirrei, ficou tudo preto. Não consegui enxergar mais nada. Aí, opa, tem alguma coisa errada. Estava todo mundo na cozinha. Acho que sim, estava todo mundo na cozinha. Aí apertei o olho, fechei, abri de novo, fechei, abri de novo e continuava preto, mas voltando alguma coisinha. De repente olhei para a Alessandra, tinha só o corpite, não tinha, era tudo pula sem cabeça, tudo só o pescocinho, assim, sem ver o rosto de mais ninguém, tudo meio escuro. Eu falei, tem alguma coisa errada, fui para a sala, o Gabriel, pai, para de brincadeira, vai atrasar a gente aí, ó, fica essa brincadeira sua, palhaçada aí, ó, daqui a pouco eu perdi o horário de ir para a escola, né? O João Pedro mais preocupado e tal. A Alessandra pegou o telefone e pediu, liga lá para um amigo lá que é da aeronáutica, que eu tinha ambulância, né? E pediu o chá. Eu falei, esse negócio vai render, deixa eu tomar um chá aqui. Pelo menos eu não fui à toa, pelo menos o chá eu tomo, né? Não é possível. E aí foi. Confesso que naquele momento as coisas estavam escuras ainda, a visão, é como se eu olhasse para o céu daquilo. No começo eu gostei dele, né? Mas no começo assim, ficava tudo meio preto o rosto e a parte mais direita aqui tudo escura também. Aí aos poucos, naquele mesmo dia, foi voltando, mas ainda sem ler de jeito nenhum, mas sem conseguir enxergar com muita definição assim, o rosto das pessoas. Mas aí sim, totalmente cuidado de Deus, né? Deus sabe de cada um. Eu sou meio nervoso, sabe? Meio pânico assim.
Então Deus me cuidou de mim, não deixou que eu entrasse em pânico. Em momento algum eu fiquei desesperado, fiquei preocupado, fiquei pensando 2 dias depois, meu Deus, nunca mais eu vou voltar a enxergar, nunca mais ficar tudo. Não, em momento algum isso aconteceu. Até porque voltou um pouco a visão, né? Mas de maneira que não daria para ter uma vida normal se ficasse daquele jeito. Mas eu não passou pela minha cabeça ficar assim pro resto da vida. Não passou pela minha cabeça. E creio que foi o Espírito Santo de Deus que já colocou essa confiança em mim, né? Não é por força, nem por poder de persuasão, mas pelo teu Espírito. Então foi o Espírito Santo de Deus que colocou essa calma, essa tranquilidade, que às vezes, momentos de dificuldade, a gente nem sabe de onde vem essa força, nem sabe de onde vem isso, vai vir de Deus. E aí fui lá para a academia da Força Aérea, para o hospital, aí geralmente olha, um cara novo, né? Eu sou muito novo, né? Nem preciso falar. E, esse é dor de cabeça, daqui a pouco passa, antes de casar sabe, né? Mas não sarou, e me mandaram fazer uma tomografia, fui na cidade fazer tomografia, e voltei e não deu nada a tomografia, né? Aí pronto, aí que os médicos falaram, realmente isso pode ser uma dor de cabeça, e daqui a pouco vai passar. Só que não passou, foi a parte da tarde toda e não passou, e começou a dar dor de cabeça, continuou a dor de cabeça, a visão continuou do mesmo jeito, eu já conseguia andar, não tropeçava nas coisas, mas eu não conseguia ler, e realmente ficava uma parte, imaginando que a visão seja um relógio aqui, a parte de 1 a 2 horas ficava meio preto, assim, meio difícil de enxergar. E aí minha irmã, que é médica também, falou com o Alessandro, a gente entrou em contato com o médico da academia e pediu para ele fazer olha, é interessante que faça nova tomografia, porque se for um AVC, às vezes não aparece, se for um AVC isquêmico, que é sem sangue, não aparece na primeira tomografia. Ele até foi meio prepotente ali, né? Eu posso meu diploma, se isso for um AVC, eu estou para pegar o diploma dele, eu vou cobrar o diploma dele. Mas sim, às vezes a gente faz julgamentos mesmo, né? Errado. Mas aí minha irmã falou com ele, explicou, olha, pode ser um AVC isquêmico, não hemorrágico, e que não há derramamento de sangue, e que só vai ser mostrado 6 horas depois, e com contraste, foi feito sem contraste, enfim, me mandaram para São Paulo. Eu fui para São Paulo, o Hospital de São Paulo da Aeronáutica lá é maior, tem mais equipamentos e também está no centro, né? Se precisasse fazer algum outro exame, como eu precisei, era mais fácil. Aí chegando em São Paulo com dor de cabeça, tinha um casal de amigos recebendo a gente também, e o médico que recebeu já era um neurologista, coincidência ele estava de plantão lá, e falou, olha, eu também acho que é dor de cabeça, você é novo e tal, amanhã a gente faz uma tomografia com contraste, tinha lá no próprio hospital. Aí dormi razoavelmente tranquilo ali, achando que era para dar dor de cabeça mesmo, né? Qualquer coisa, que dor de cabeça forte, né? Então vamos lá, amanhã eu vou estar melhor. Aí eu acordei no dia seguinte com o mesmo quadro, né? Melhorou a visão, mas não estava ainda 100% e não conseguia ler. Tinha uma plaquinha de saída dessa aqui na porta do quarto, só do S, né? Por enquanto só o S ainda da saída, né? Sabia que era saída, né? Mas não tinha melhorado. Eu fiz uma tomografia com contraste e aí deu duas áreas relativamente grandes no cérebro, né? Uma do lado esquerdo, se não me engano, uma do lado direito. Uma que equivale à área da visão e a outra do movimento. Da visão correspondia realmente ao que estava acontecendo, que estava ruim a visão, mas a do movimento não. Então, desde aquele momento, Deus não deixou que acontecesse nada com os meus movimentos. No momento algum tive perda de movimento, tive fraqueza, nada disso. E foi uma área considerável, foi uma área em torno de 10% aqui do cérebro, né? Eu não vou fazer a piadinha não, porque eu falei que é o seguinte, o homem tem muito neurônio, né? Então assim, não está mudando a brincadeira, né? Uma área considerável do cérebro, que 10%. Até o médico não sabia disso, depois ele falou para a Alessandra, que por ser uma área muito grande, mais uma outra pequenininha, para mim eles não falaram, mas eu vi uma certa seriedade ali no olhar dos 3 neurologistas que estavam ali. E o Alessandro falou, esse deve ser um câncer e deve estar com metástase já, porque são 2 áreas e tal. E falou isso para ela. E meu cunhado, minha irmã é médica, ela também é médica, nada contra os médicos de maneira alguma. Mas às vezes a medicina é muito científica, né? Então ele fala daquilo que a ciência fala realmente, né? E nesse momento a gente não tem que não é para contrariar a medicina, mas é simplesmente não contrariar, mas saber que tem um Deus que às vezes pensa um pouquinho diferente da medicina, que tem propósitos que não interessam a medicina, não interessa a razão, propósitos eternos, né? E eu fiquei um pouco preocupado nessa noite, porque poderia ser, eu imaginei muitas coisas, imaginei
pudesse ser um câncer realmente, não falei com ninguém, mas imaginei que pudesse ser. E eu imaginei fazendo uma cirurgia e tal, mas que coisa esquisita, né? Abrir a cabeça e tal. E naquela noite tentei dormir, porque o exame ficou para o dia seguinte, a ressonância. E aí no dia seguinte, nessa noite, eu estava até dormindo tranquilo, sabe? Mas aí eu tenho plena convicção disso, talvez naquele momento, mas desde o momento que aconteceu eu tenho plena certeza disso, que a igreja do Senhor estava orando, né? Os santos do Senhor estavam orando. Eu agradeço a igreja, agradeço cada irmão que colocou essa minha situação diante de Deus. E o corpo de Cristo se moveu, tenho plena certeza. E talvez naquele momento tivessem pessoas orando ali, porque no meio da madrugada eu fui, no começo, invadido por um certo pânico, um certo temor, né? Toda música, todo louvor que vinha na minha cabeça era despedida, né? O pai, eu quero, não, essa não. Aí vinha outro, né? Eu sei que do que ele vive, posso ver, não, né? Enquanto enfim chegar a hora, não, esse também não. A outra que veio na cabeça foi aquela, ainda que a videira não dê fruto, não, esse não. E só vinha esses meninos na cabeça, eu falei, será? Deus está querendo me levar, ó, Deus, se Deus está querendo me levar agora, então, dá uma suavizada aí, manda um anjo mesmo, para bater um papo, fala, olha, tipo assim, chegando próximo e tal. Mas aí, de uma hora para outra, assim como também esse pensamento veio, ele foi embora. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou no meu coração, minha irmã estava no quarto, e com ela também, dizendo, olha, não é agora não, agora é hora de vitória. De manhã a gente foi fazer a ressonância, e Deus sabe por quê, estava tudo certo para fazer, chegamos lá, a máquina estava quebrada, houve uma falha de comunicação entre o hospital e a clínica, enfim, aí voltamos amanhã, né? Foi mais uma manhã. Na manhã uma tia minha que estava no Anápolis orou comigo e realmente confirmou aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, mas de uma maneira um pouco diferente. Eu sabia que, eu imaginava que não fosse ter nada, eu imaginava que a ressonância, simplesmente que aquela imagem que foi vista na tomografia fosse sumir. Esse era o caminho que eu queria, irmãos. Esse era o caminho do fato. Deus fez um milagre sobrenatural, e de um dia para o outro, essa área de 10% aqui do cérebro, essa outra pequenininha, que estava comprometida, porque os neurônios não se recuperam, né, aqueles que foram mortos. Dizia que se ele for cortado até recupera, um negócio desse, mas morto não. E simplesmente essa área voltou a funcionar. Eu creio que isso possa acontecer, até espero que isso possa acontecer. Mas a minha fé em Deus não depende disso. E Deus vai continuar sendo Deus, independente se acontecer ou não. Mas a minha tia disse que ia ter uma perdazinha, fica tranquilo, né, que às vezes o inimigo tenta colocar situações. Sei que às vezes é difícil saber, mas se foi algo do inimigo, Deus deixou que o inimigo me tocasse, como é que faz? Como é que funciona isso? Não sei como é que funciona isso. Não sei como é que funciona. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. Com todo mundo acontece isso, todo mundo está sendo peneirado por Deus, está sendo atacado por... Não sei como é que isso funciona. Não sei como é que isso funciona. Mas Deus está no controle de tudo. Deus nunca perde o controle da situação. Deus nunca distrai, pegando um negócio lá, pegando uma laranja. Eu não perdi o controle ali do céu, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não acontece isso. Deus está no controle. E aí foi feita a ressonância, e mais uma vez, no cuidado de Deus, lá em São Paulo, naquela cidade grande lá, né, e o médico que faz o laudo da ressonância, coincidentemente era um médico que estudou com a minha irmã lá em Goiás. Né? Então eles conversaram lá e tal, até que facilitou, agilizou um pouco o laudo, e aí veio que era realmente um AVC isquêmico, né? É um acidente vascular cerebral que interrompe o fluxo de sangue na cabeça, e por alguns segundos, sei lá, um momento, ficou sem sangue, sem oxigênio, sem sangue, consequentemente sem oxigênio. E essa área do cérebro aqui que ficou sem oxigênio ficou comprometida, 2 áreas. E aí começaram então a pesquisa, né? Lá na aeronáutica chama de pesquisa de pânico, até o governo começa a pesquisar pânico, qual é o problema, né? Aí fizeram um negócio do coração, um gelzinho aqui que passa aqui no coração para ver como é que estava tudo bem. Aí fez um outro exame, angiografia, que demorou a fazer também, eu fiquei lá em São Paulo, no hospital. E às vezes pergunta por quê que eu estou aqui, né? Aí Deus fala, está aqui porque eu quero que você fique aqui, então fica quieto. E fiz essa angiografia, que é um exame chato, que enfia uma câmerazinha, né, pela corrente sanguínea, um contraste também, e aí sai desbilhotando todo o nosso interior, né? E aí vê a cabeça, vê
que é atrás da coluna, e aí chegaram à conclusão de que, conclusão não, chegaram a uma suspeita de que houvesse uma dissecção. Pelo que eu entendi, a artéria, a parede da artéria, ela solta um pedacinho assim, e às vezes entra sangue ali naquele pedacinho, de repente aquele sangue sai, né, como sai coagulado, sai um pedaço ali e acaba interrompendo o fluxo sanguíneo. Foi essa a conclusão, a suspeita que eles chegaram, né? Mas aí, graças a Deus, o médico falou, independente de ser isso ou de não ser, enfim, o tratamento vai ser o mesmo, vai para casa, vai ficar 30 dias em casa. A Alessandra gostou muito de ficar 30 dias em casa. E eu comecei a colocar novas regras em casa, né? Comecei a desenvolver várias teorias lá sobre a arrumação do lar. E tomando remédio para melhorar aqui o sangue, né? E a semana passada eu fiz mais 2 exames, o exame de vista e outro exame chamado angiotomografia, que na live também está bisbilhotando a vida sanguínea, a vida de artérias da gente. E o exame de vista foi muito interessante, eu estava com a expectativa de... Eu sabia, até agora sei, que ainda algumas coisas precisam ser consertadas por Deus ainda, na minha visão, né? Mas a parte clínica da visão, que é ler, que é enxergar, a minha visão, dizem que o normal é visão 20/20, né? O primeiro número é uma referência, 20, que é o ideal, e o que vem depois é quanto a gente está. Então, 20/800 é uma pessoa cega, 20/100, e vem diminuindo até que chega em 20/20. 20/20 é a visão perfeita, é a visão ideal. A minha visão está 20/15, então está abaixo, está acima do ideal, a minha visão, né? Eu fiquei muito feliz, falei, nossa, que legal. Mas o outro exame que eu fiz, que é o exame de campo visual, é um exame que a gente fica dentro de um negócio fechado assim, tipo uma cápsula, né, fechada assim, e fica olhando para uma luzinha fixa. Aí, toda vez que aparece uma outra, a gente não pode parar de olhar, tem que olhar para aquela luzinha fixa e tem que enxergar as outras luzes que vão aparecendo pela visão periférica, né. Toda vez que aparecer uma luz dessa, a gente tem que apertar um botãozinho ali, né. Na dúvida, eu apertava, né. Se eu dúvida ali, eu apertava. Mas eu sabia que esse aí, eu falei, essa prova vai ser difícil, não dá para colar não, porque realmente aquela área naquela posição ali de 1 para as 2 horas, eu falei, eu não estou vendo bolinha nenhuma aqui, será que ele está esquecendo de apertar a bolinha nesse lado aqui? Ou será que eu não estou vendo? Aí realmente deu que ainda existe uma perda do campo visual realmente nessa área aqui. Mas que não me atrapalha, né? Eu começar a ver para cá, eu viro o rosto para cá e acabo vendo tudo, e leio tudo e tudo mais, né? Dirijo muito bem, viu? Embora a Alessandra ache que está preocupada e tal, é que às vezes eu não leio a placa de pare, mas aí umas placas mal arrumadas. Que não tem a ver com a BC. Umas placas. Eu sou pequena, a placa é muito alta, eu fico procurando aqui, ó, tem uma placa lá em cima. Mas eu já sei que ali é pare, já não errar mais nisso. E fiz a tal da angiotomografia também, que tinha sido recomendada para eu fazer, né? Esse prescrutar da nosso interior ali. E aí, por mais que eu dou glória a Deus em todas as situações, e nessa também mais ainda, porque por mais que os médicos, eles pedem o laudo anterior, né? Eles, para emitir o laudo deles, dão uma olhadinha no que tinha sido colocado. E o outro laudo colocava, os outros exames, AVC isquêmico, colocava angiotomografia, suspeita de dissecção da vertebral. E mesmo assim, eu acho que, eu não entendo, não consigo ler a imagem, mas a imagem foi tão clara para ele, que não teve como colocar nada, nem suspeita, nem nada. Simplesmente teve que colocar, olha, não tem nada aqui na vertebral, não tem nada na carótida, não tem nada em nenhuma artéria aqui. Se teve, sumiu, sem deixar vestígios. Deus deu um jeito de mandar embora. Amém? Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o que tem acontecido comigo. Amanhã eu volto para São Paulo para uma nova avaliação, mostrar esses exames lá, para ver o que eles vão dizer, se eu volto a trabalhar ou não, se eu continuo lá ajudando diariamente a Alessandra. Eu espero voltar a trabalhar, espero voltar a pilotar, embora a médica lá já pilotar, mas eu espero em Deus. E também, se não for agora, se for mais tarde, ou se nunca mais eu tiver que pilotar também, glória a Deus. Eu sou grato por cada um dos irmãos,
e que oraram. Sou grato a Deus, porque o que poderia ter acontecido, eu poderia não estar aqui, eu poderia estar numa cadeira de rodas, eu poderia não estar enxergando mais, poderia não estar falando mais, mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Mas existe uma certeza muito grande no meu coração, e isso é importante a gente ter em mente como servo de Deus. E Ele continua sendo Deus, e continuaria sendo Deus, mesmo se eu não enxergasse mais, mesmo se eu não falasse mais, mesmo se eu não andasse mais. Então Deus continua sendo o Senhor das nossas vidas, mesmo se aquilo que a gente espera não acontece. Ele tem o tempo dele. Vamos lembrar desse Deus criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso. A vontade de Deus é agradável? É agradável. Ela satisfaz as nossas necessidades. Mesmo que para chegar nessa vontade agradável de Deus, a gente passa por uns caminhos de pedregulho, umas estradas ruins, umas ruas buracadas aqui dentro, aqui de trás, aqui. Às vezes Deus nos coloca nessas estradas ruins, às vezes Deus nos faz passar por esse lagar, onde a uva é pisada realmente. Mas a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela satisfaz a nossa vida. Essa é a minha gratidão, isso eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um coração grato por aquilo que aconteceu e na expectativa do que vem pela frente, porque Deus mexe com a gente essas situações, né? Deus não faria, nem faz com que a gente passe por situações como essa. Eu tenho certeza que muitos já passaram por situações como essa, ou não talvez como essa, outras piores, melhor. É difícil de ficar colocando na balança agora o que é melhor ou pior, né? Ah, eu tive isso, eu tive aquilo. Mas certamente alguns estão passando e com certeza todos passarão por situações difíceis. E essas situações difíceis são os propósitos de Deus. E ao final a gente vai dizer como Jó disse: bem sei que tudo podes, meu amado, e sei que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus caminhos pode ser frustrado. Nada frustra os planos de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Está orando aí pelo Fábio, quem não conhece em casa. Acho que todos nós fomos muito abençoados nessa noite. Todos nós passamos por lutas, e como o Fábio falou, a gente nem entende muitas vezes,